Vamos lá, galera, mais uma aula sobre, sobre a unidade 2 de energia térmica, com o tema de dilatação, que é o capítulo 7 do livro, certo? Agora a gente vai entrar de vez na dilatação. Só lembrando, né? Nos sólidos, as moléculas estão mais próximas, nos líquidos mais afastados e nos gases muito afastados. Essa é a diferença de um sólido, líquido e gás. Então, os gases, a gente já estudou o fenômeno da dilatação, que é o fenômeno da expansão quando é um fenômeno isobárico, quando a pressão é mantida constante. Agora a gente vai estudar o fenômeno dos líquidos e nos sólidos. Primeiramente nos sólidos, certo? Observe o seguinte, essas moléculas estão muito unidas, então é muito difícil eu conseguir dilatar um sólido, certo? Mas o pouco que eu dilato ele pode causar vários danos, como a gente viu lá, que eu comentei sobre os trilhos do trem, eles têm que estar espaçados porque os sólidos vão sofrer essa dilatação. Então, é arriscado haver um rompimento, um envergamento. Então, a gente precisa estudar muito bem esse fenômeno. Aqui eu tenho uma simulação prévia, certo? Vou abrir aqui para vocês das aplicações desse fenômeno da dilatação que a gente pode ter para o gás, ó. Eu aqueço o gás, ele está expandindo, certo? Então esse balão aqui vai subir. Se eu resfrio o gás, ó, ele está resfriando, esse gás diminui de volume, então isso aqui aumenta. Vamos ver a nível molecular, ó. Se eu aumento a temperatura, eu deixo mais quente, esse gás está colidindo mais, aqui está colidindo menos. Então, isso aqui é o que acontece para os gases. Isso aqui é uma transformação chamada isobárica, a gente já viu, certo? Agora vamos ver uma aplicação nos líquidos, que é o termômetro, por exemplo. As moléculas estão num grau de agitação, eu aumento a temperatura. Aqui eu diminui, desculpa, eu diminuo a temperatura, esse grau diminui, então o líquido ele diminui de tamanho e aqui ele aumenta de tamanho, certo? Então, se a temperatura muda, eu estou mudando o tamanho, seja do meu sólido, do meu líquido, do meu gás, certo? E por fim, que é aqui nós vamos estudar, inclusive aqui tem um exemplo muito interessante que é o da ponte, certo? Observe o seguinte, ó. Se você está num dia quente, isso aqui é a estrutura da ponte está aumentando de tamanho, certo? Se você está num dia frio, ela está diminuindo de tamanho. Ou seja, é uma relação direta. Se eu aumento a temperatura do gás, se a temperatura é aumentada, ele vai expandir, seja gás, líquido ou sólido. Aqui a gente trata de um gás, mas pode ser de um líquido também, de um sólido, ele sofre a mesma, obedece a mesma relação, certo? Então, o fenômeno da dilatação é isso, ocorre devido à mudança de temperatura, uma mudança no tamanho do material, certo? Aí vamos lá. O que é que depende a dilatação? Como assim? Observe isso daqui. Considere dois fios de cobre, um com 1 metro e outro com 10 metros, que sofrem a mesma variação de temperatura. Qual dilata mais? Se vocês perceberem, a dilatação ocorre devido ao aumento da temperatura. Então, vamos voltar aqui para a simulação. Se eu aumento a temperatura, se eu estou colocando energia no sistema, eu estou aumentando a temperatura, eu aumento a vibração dessas moléculas e assim isso vai causar o que a gente chama da expansão, a dilatação. Ele vai aumentar de tamanho. Se pelo contrário eu diminuo essa temperatura, eu estou diminuindo o tamanho do meu objeto de estudo, certo? Então, basicamente, a, a, a dilatação ela vai depender do tamanho, porque se, por exemplo, observe o seguinte, se eu colocar aqui, vou colocar algumas moléculas a mais, certo? E for dilatar elas,
vai haver uma dificuldade maior em eu conseguir realizar esse fenômeno da dilatação. Porque seria, vamos realizar aqui, ó. Vamos supor que eu diminua a temperatura. Vamos diminuir aqui. Pronto, vou deixar aqui mais ou menos, certo? Agora, observe o seguinte, está aqui em 260. Eu vou aquecer daqui até aqui, nesse botão de pause. Ó, vou aquecer aqui. Tá aumentando de volume, certo? Até chegar no botão. Ó, pronto. Ele dilatou esse tamanho. Eu tive que aumentar basicamente 80 Kelvin, certo? Agora eu vou diminuir o número de partículas aqui nesse material. Vou botar metade, mais ou menos. Deixa eu começar aqui de onde a gente tinha parado, que é daqui, né? Agora observe, ó. Tá em 600 Kelvin, né? Vou aquecer. Ó, eu precisei aumentar mais a temperatura para aquecer esse que tinha menos partículas. Então, a gente vê, porque aqui foi 170, no outro, lembrando, foi 80. Então, foi quase o dobro de temperatura eu tive que aumentar para dilatar o mesmo tanto. Então, a gente vê que os objetos com mais partículas, eles dilatam mais, certo? Então, uma das coisas que a dilatação depende é do seu tamanho, certo? Objetos maiores dilatam mais fácil. Outra coisa vai depender do tipo do material. Como assim? Vamos de novo aqui trabalhar com a mesma simulação. Eu tenho aqui as bolinhas azuis. Observe o seguinte, eu estou em 600 e... Deixa aqui, 604. 620. Pronto, tá aqui, 620. Vou aquecer até chegar aqui no final do botão de pause. Dilatou. Cheguei no final do botão de pause. Foi 160 graus. Eu precisei aumentar 160 Kelvin para conseguir dilatar esse tamanho. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse daqui, que é outro tipo de material, certo? Que é o das bolinhas vermelhas. Então eu vou aumentar aqui a temperatura dele. Estava em 210, foi para 260. Eu tive que aumentar a 150. Aquele foi quase 160. Ou seja, eles não dilataram da mesma forma, na mesma variação de temperatura. Esse aqui, o outro dilataria mais. Esse aqui dilatou mais fácil do que esse. Por que isso acontece? Porque as bolinhas vermelhas é diferente das bolinhas azuis. São materiais diferentes. Então, deixa eu voltar aqui. Então, o tipo do material está diretamente ligado a isso. Ó. Quando submetido à mesma variação de temperatura, quem dilata mais? Um médio de fio de cobre ou um médio de fio de alumínio? Para saber, a gente vai estudar o que caracteriza esse chamado tipo do material. A gente vai ver na próxima aula, que é um chamado coeficiente. Certo? Mas só coloca isso na cabeça. E a dilatação está ligada ao tamanho do meu sistema, o tipo do meu sistema, se eu tenho moléculas de tal material ou de outro, e, claro, a variação de temperaturas. Se eu variar mais a temperatura, eu dilato mais do que se eu variar menos. Cuidado! A dilatação ela depende da variação da temperatura e não da temperatura em que o corpo está, certo? Por exemplo, se o corpo está a 0 e eu aquecer a 10, é a mesma coisa de estar a 10 e eu aquecer a 20. A dilatação vai ser o mesmo, certo? Vai depender do tamanho, que é a dimensão, certo? O tipo e a variação da temperatura. Certo? Próxima aula vamos começar a dilatação linear.